Boa tarde. Né, uma missão difícil até falar em nome da Letícia, né? Porque eu acho que eu não tenho, né, todos os saberes dele. Então, eu e o Antônio vamos dividir um pouquinho para falar bem rapidinho sobre o grau, né? Então, quem vai apresentar hoje vai ser eu, né, a Patrícia, o Antônio, que somos alunos do doutorado, a Thalita, do mestrado, e a Letícia, da graduação, tá? Então, todos nós fazemos parte do grau, né, que é o grupo de análise, né, audiovisual, coordenado pela professora Letícia. Ele realiza atividades de pesquisa interdisciplinar, como vocês vão ver, né, mais para frente, cada um trabalha com uma área bem diferente, né? Ele integra áreas de comunicação, tecnologia, games, audiovisual e artes, tá? Tem integrantes desde os estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado da FAAC da Unesp de Bauru, tá? Então, cada um vai falar um pouquinho, né, sobre o que está desenvolvendo. Todos os trabalhos estão sendo desenvolvidos em conjunto com a Letícia. E, Antônio, você quer falar alguma coisa sobre o grau? Acho que até para pertinência da pauta da mesa, né, o grupo, ele, apesar de ser muito interdisciplinar e analisar vários tipos de categorias do audiovisual, eu acredito que a gente se encontre bastante nessa característica tecnológica, né? Porque a gente também exercita bastante isso com a parte prática. Até na nossa inscrição do GIG tem algumas das coisas que a gente desenvolve. Não estão todos os colegas aqui do grupo hoje, né? Mas acho que até nas mesas a gente vai ver o que quem está aqui vai apresentar, dialoga um pouco nesse quesito, tá? Acho que é isso, né? Aí a gente vai dividir, né, a ordem, então vai ser a Thalita, né, que vai começar apresentando, né? Depois a Letícia, aí eu e o Antônio, certo? Então, Letícia, Thalita. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá Sim. apresentando. Consegui deixar a tela cheia. Então, boa tarde a todos, né? Então, eu sou a Thalita, alguns já conhecem, mestranda da Unesp no programa de Mídia e Tecnologia. Vou apresentar hoje para vocês um estudo acerca dos contos de fadas e adaptações audiovisuais. Bom, os contos de fadas podem ser estudados a partir de perspectivas como históricas e antropológicas, onde analisa-se o contexto histórico, cultural, social, baseado na relação de sociedade versus época, podendo ser assimilado como resultado de costumes e mentalidade. Também pode ser estudado a partir de perspectivas psicológicas, onde há uma ligação de seus elementos-chave com símbolos e arquétipos da memória coletiva, que é um repositório abstrato de referências no processo de interação social, e perspectivas literárias, né? A partir das perspectivas literárias, podemos dizer que os contos de fadas são uma história popular que surgiu anonimamente no seio do povo e foi sendo recontada durante séculos. Também como uma história autoral, escrita ou narrada, evocando a mesma atmosfera de sonho ideal e sobrenaturalidade. Parte do patrimônio cultural de toda a humanidade, cujo significado está profundamente enraizado em nossas vidas e que, por nosso intermédio, irá se manter e perpetuar aos longos das gerações futuras. Os estudos indicam que a propagação dos contos de fadas aconteceram por difusionismo, que é a transmissão das narrativas por fronteiras, através do contato entre diferentes povos e suas tradições, e também arquétipos, que é a ideia base universal e representativa dos indivíduos, afirmando que a imaginação e experiências humanas sociais influenciam explicações narrativas. Charles Perrault, durante o reinado de Luís XIV na França, no século XVII, recolheu da memória
popular 8 narrativas, conhecidas como A Bela Adormecida, No Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou Gato Borralheira, né? Henrique do Topete e O Pequeno Polegar, e as publicou em seu livro Contos da Mãe Gansa em 1697. 100 anos depois, na Alemanha, durante o século XVIII, a partir de pesquisas linguísticas, os irmãos Grimm dispuseram-se a estudar a língua alemã a partir das narrativas transmitidas por gerações pela tradição oral, né? E posteriormente, dessa maneira, eles se tornaram os provedores de coletâneas, né, desses contos, que foi publicado como Contos de Fadas para Crianças e Adultos, e que possibilitou o que hoje se entende por literatura infantil. No início, os contos, eles eram denominados como contos de alerta. Eles tinham exatamente essa função, né? Alertar as crianças, adultos, jovens sobre os perigos da vida. Essas versões e contextualizações podem ser encontradas no livro O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, da autora Karen Yuki, de 2017. Entretanto, a maioria das pessoas não conhecem essas versões porque elas passaram por adequações. Os próprios irmãos Grimm foram responsáveis por suavizar a maior parte desses contos de fadas, com base em críticas de intelectuais e escritores daquele tempo, expurgando todo o conteúdo inadequado a crianças. E como Yuki afirma, por trás desses enredos simples de narrativas de contos de fada, Era uma vez, Isso para sempre, existe muito mais coisas, né? Questões que tratam sobre vida, morte, e falam diretamente com o mundo interior dos leitores, fazendo-os crer que metamorfoses são possíveis. Segundo Propp, as narrativas se estruturam a partir de 6 pontos essenciais, chamados de aspiração ou desígnio, que é o motivo pelo qual se leva o herói à ação, ou seja, o ponto de partida da história, a viagem, que trata da jornada que este herói precisa passar, o desafio ou obstáculo, que é a prova mais difícil pela qual esta personagem precisa ter na sua jornada, o mediador, que é quem ou algo que ajudará o herói, e a conquista do objetivo, que é quando a personagem cumpre com o que ela deveria realizar. Campbell, em seus estudos, estruturou um conceito denominado de jornada do herói. Posteriormente, Vlogger relacionou essas ideias como um guia para escritores. A jornada do herói baseia-se em 12 passos, denominados como mundo comum, né? Então, o herói ele inicia num lugar comum. Logo em seguida, ele recebe um chamado para a aventura, uma oportunidade de mudança do seu status quo. Alguns heróis sentem medo e há a recusa do chamado, desse chamado para a aventura. Quando esse herói ele recusa esse chamado, resulta-se em um castigo, digamos, né? E aí precisa de novos planos para essa personagem, para que ela ainda viva a sua jornada. Logo em seguida, tem-se um encontro com o mentor, que é a figura de alguém, tradicionalmente a figura de algum ancião, né? Principalmente homens, mas pode ser qualquer pessoa intelectualmente que servirá para guiar o herói, ou também pode ser um auxílio sobrenatural. Depois que o herói ele encontra com o mentor, ele tem seu auxílio, ele vai enfrentar a travessia do primeiro limiar, que é o limite entre o que é conhecido até então para ele e o desconhecido. É o ponto inicial da sua partida, da sua jornada, da partida para a jornada. Durante a jornada, o herói enfrentará testes e encontrará aliados e inimigos.
temos, né, durante a jornada um ponto chamado de a caverna secreta. Essa caverna secreta, ou aproximação da caverna secreta, é quando ele precisa se preparar para viver uma nova fase na sua jornada. Sempre que ele tem algo importante, como se ele se retirasse e se preparasse para enfrentar o que ele precisa. Também o herói encontrará provações ou crises, que são desafios mais difíceis, como situações, por exemplo, de quase morte, né? Depois, o herói, finalmente, ele encontra a sua recompensa, né? Que é o que ele desejava alcançar na sua jornada. Porém, nem tudo é mil maravilhas após a recompensa, né? Ele precisa ter o caminho de volta. Esse caminho de volta, ele pode ser tratado também como morte e ressurreição. Ou seja, metaforicamente, o herói, ele morre para quem ele era, né? E ele renasce como uma nova pessoa. E aí ele retorna, né, como ao lugar comum, às vezes até mesmo para a sociedade. Algumas histórias pode ser que o herói traga um objeto, um elixir, algo desse tipo, ou só seja mesmo a sua transformação pessoal. As personagens, elas são criadas, né, a partir da mimesis, ou seja, recriação dos traços fundamentais de pessoas. Além disso, procura-se usar de verossimilhança, que é a referência às experiências, crenças e culturas da sociedade, construindo assim ao decorrer da narrativa. Para quê? É que as personagens são criadas a partir de mimesis e verossimilhança, né? Para que o espectador ele possa criar um vínculo com essa personagem. Essa personagem deve ter, assim como qualquer indivíduo, impulsos, vontades, desejos, né? Aspirações, enfrentar conflitos, buscar um propósito pessoal. Anteriormente, encontrava-se nas narrativas mais personagens planas, ou eram sempre boas, ou sempre más. Hoje, nota-se um aumento de personagens complexas, principalmente na adaptação, para que, a partir da mimesis e da verossimilhança, este espectador ele possa criar uma identificação. Os contos estão diretamente ligados aos arquétipos, ou seja, a significados simbólicos a partir de imagens substanciais do nosso imaginário, a respeito de alguém ou de algo que atuam diretamente nas fantasias, sonhos e até mesmo no comportamento do indivíduo. Segundo Carl Jung, são símbolos das qualidades humanas, de modo universal. E segundo Vogler, todos os arquétipos podem ser encontrados em todos nós. Os arquétipos mais comuns estão expostos, segundo Vogler, né, estão expostos aqui nessa imagem. Foi retirado do livro A Jornada do Escritor. São os arquétipos do herói, que representa aquele que se dispõe em favor dos outros para proteger e servir. O arquétipo do mentor, que representa personagens que ajudam, treinam e guiam o herói com sabedoria. Muitas vezes exercem um papel de consciência do herói também. O arquétipo do guardião do limiar, que pode apresentar-se como uma figura neutra ou até mesmo obstáculos para o herói, além de representar demônios internos da personagem, como neuroses, cicatrizes, vícios, dependências, entre outros. O arquétipo do arauto, que representa desafios e mudanças significativas, além de necessárias. Arquétipo do camaleão, que representa personagens duvidosas quanto à fidelidade, se ele está ou não realmente ao lado do herói. O arquétipo da sombra, que é a representatividade do lado obscuro, de traumas, de toda vulnerabilidade que a personagem contém.
O arquétipo do aliado, que pode ser representado por um companheiro, por um parceiro, alguém que sempre está ao lado do herói. E o arquétipo do pícaro, que traz um certo tom de comicidade e alívio em momentos mais tensos dentro da narrativa. Dentro dos estudos dos arquétipos e os contos de fada, Nelly Coelho afirma que entre as análises da matéria arquétipa encontradas nos contos de fadas, realizados por Jung e Mary Louise von Franz, está a ligação à realização da alma humana, em busca do seu centro, seu self. Daí que as personagens, situações, conflitos, eles correspondem ao processo de busca da unidade interior de cada pessoa. Então, todos os tipos de personagens, reis, princesas, fadas, bruxas, situações de profecias, de obstáculos, provas quase impossíveis de serem realizadas, são símbolos de situações arquétipas, ou seja, vivências éticas e sociais existenciais, que vêm sendo revividas desde a origem dos tempos, sob diferentes formas, em virtude do desejo de autorrealização do eu em relação ao outro e em relação ao mundo, e que impulsiona o ser humano. Porém, não podemos esquecer que na vida real não existe, né, gente? Fada madrinha, nenhum objeto mágico ali para ajudar a gente. Então, o que existe é o trabalho a ser realizado, né? A luta pessoal a ser empreendida por todos nós, né? E nesse sentido, a literatura, ela vem cumprir um papel importante. Pela imaginação, ela vai desvendando mundos que enriquecem o viver de cada indivíduo. Histórias como os contos de fadas vêm sendo adaptadas ao audiovisual desde os anos de 1900, 1903, né? A adaptação, ela é uma variedade de escrita comum no mundo dos roteiristas e criadores, a partir de uma obra adaptável, né? Como Comparato diz, é a transcrição da linguagem que altera o suporte linguístico. Então, eu vou pegar uma história que era de livro e vou mudar seu suporte linguístico para o audiovisual. Para realizar uma adaptação, como já foi dito, é preciso uma obra adaptável, e a partir dessa obra adaptável, escolher, manter-se o espírito da obra ou fazer equivalências. Como assim? Os contos, eles são grandes fontes de inspirações. Então, quando adaptamos com um conto, deparamos com um material básico, bastante condensado, com base no qual se deve construir o restante. A partir do conto, eu vou construir diálogos, ações, plots. A partir do conto, desenvolve-se o que está implícito. Então, na adaptação, eu vou desenvolver tudo o que está subentendido dentro de uma narrativa. A adaptação de um conto é um trabalho extenso. Prolonga-se frases, descobre-se intenções ocultas, percebe-se mudanças, imagina-se concepções e capta emoções ocultas num texto curto. Eu posso manter a história original, eu posso dar um novo sentido para a personagem, né, adicionar um plot twist, eu tenho imensas ali possibilidades na hora de adaptar uma história. Dentro da adaptação, os contos, eles também passam por uma mudança de matriz. Por quê? Quando os contos, eles somente pertenciam à contação oral, lá nos primórdios, né, eles pertenciam à matriz sonora. Quando eles tornaram-se obras publicadas em livros, passou a fazer parte da matriz denominada como verbal. E, posteriormente, né, a partir das telas cinematográficas, passaram para a matriz visual. Santaella diz que hoje também temos, né, a matriz híbrida, que é todo o que nós conhecemos mais como streaming, né? Nós controlamos, nós interagimos com o meio. Bom, diante de tudo isso,
É possível ver que nas primeiras adaptações criadas dos contos de fadas, existiam representações polarizadas do bem e do mal em personagens planas, né? Hoje, né, no contemporâneo, podemos notar a alteração dessas personagens planas para personagens complexas, evidenciando dessa maneira a possibilidade de transformação que toda personagem pode viver através da sua jornada. E assim, poder causar a identificação do espectador na personagem. Ou seja, uma personagem, ela não tem que ser só boa ou só má, né? Porque nós não somos assim. Nós temos momentos de bondade, às vezes momentos de raiva, né? Que pensamos em maldades. E quando um personagem de uma história, como do conto de fada, ela deixa de ser retratada como só boazinha, e por ela ser só boazinha, ela conquista seus objetivos e passa a ser mostrada como uma personagem cheia de altos e baixos, como nós, indivíduos, somos, né? Ela causa no receptor a sensação de que aquilo também é possível. Ou seja, se eu vejo uma personagem que é possível, eu também posso acreditar que isso é possível no real. Aqui estão as referências usadas neste trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa se eu falei rápido. Bom, eu vou falar sobre a narrativa complexa, né, em Person of Interest. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Letícia, sou graduanda, né, do curso de Comunicação, Rádio, TV e Internet da Unesp de Bauru. E é a minha primeira vez participando aqui do GIG, então eu quero agradecer a organização. Eu acompanhei o evento ontem, esses dias, está muito bacana. Eu vou falar sobre a narrativa complexa na série Person of Interest, né? Esse trabalho ele faz parte da minha iniciação científica da graduação, tem como orientadora a professora Letícia Fini. Bom, primeiro, né, eu quero fazer uma breve introdução sobre de onde veio o termo narrativa complexa, né, o contexto que ele está inserido. Segundo o Mitchell, né, a televisão norte-americana sofreu muitas alterações nos anos 90 devido a esses fatores, que seria o custo de produção, a relação do cinema com a TV, a internet, né, e o DVD. Primeiro, a popularização da internet permitiu a ascensão, né, de uma cultura de fãs que podiam se conectar em fóruns online, né, ainda que primitivos, para discutir teorias sobre seus programas favoritos, especular, né, e destrinchar a composição dos programas de forma coletiva, né, trocando essas ideias coletivamente. Aí o DVD, ele surgiu como uma mídia física, né, com maior capacidade de armazenamento que o VHS, por exemplo, e com muito mais qualidade. Isso permitiu as maratonas, por exemplo, e permitiu que o público também pausasse e voltasse com mais facilidade para analisar cada quadro, né, sem contar os conteúdos extras, os bônus que os fãs podiam ter acesso, né, para assistir e ter uma total imersão nas narrativas. O outro fator é a relação dos diretores de cinema com a TV, né, que levavam técnicas variadas, diferentes, né, e possibilidades narrativas para a televisão também, como é o caso do David Lynch, né, por exemplo, com o Twin Peaks, e mais tarde, nos anos 2000, a gente vai ver o J.J. Abrams, né, com Lost e Alias, né, grande sucesso. E com isso, né, o custo de produção da televisão é relativamente mais baixo do que o do cinema, né? Criadores precisavam encontrar formas criativas de prender a atenção do público nessa nova era. Então, precisavam encontrar outros tipos de recursos, né, na narrativa e diferente, né, do só episódico ou só serializado, como era mais tradicional. E aí que a gente chega na complexidade narrativa, que é uma fusão de aspectos, né, da serialização com as características do episódico. Até então, a TV era bem dividida entre esses dois formatos, né? Tendo a serialização, uma base forte no arco da temporada, e o desenvolvimento contínuo, né, dos personagens. E a trama não fechava no próximo episódio, ela era bem contínua, assim. E o episódico, que, como o próprio nome já diz, né, com cada episódio tinha uma trama diferente, né? O famoso monstro da semana, que a gente está acostumado a ouvir. Os personagens são os mesmos, o ambiente, na maioria das vezes, é o mesmo, e você não precisa assistir o episódio anterior para entender a trama. Era muito popular, né, nos sitcoms, nos dramas médicos, né, policiais, esses de funções, né?
Então, segundo o Mitchell, a narrativa complexa seria a junção de aspectos de ambos esses formatos. E aí que a gente entra nos tipos de narrativa complexa. Aqui na nossa fundamentação teórica, a gente trouxe alguns tipos que a gente vê principalmente, né, além da TV, no cinema dos anos 90. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que nem os puzzle films, que é os filmes quebra-cabeça, os forking path narratives, que é quando tem um destaque, né, de uma ação e ela vai se desdobrando em várias possibilidades alternativas. Aqui a gente tem o modular, ou database, que dois teóricos eles dão nomes diferentes para o mesmo conceito, os mind game films e o subjective e network narratives. E aí, então, esses foram os tipos que a gente encontrou para entender, né, se Personal Interest é uma narrativa complexa e se ela se encaixa em alguns desses tipos. E aqui a gente tem o nosso objeto de análise, né? No Brasil, o título ficou conhecido como Pessoa de Interesse, que é uma série de crimes que se passa em Nova York, né, quando um gênio da computação criou uma inteligência artificial para detectar possíveis ataques terroristas depois do 11 de setembro. Porém, essa inteligência artificial consegue detectar todo tipo de crime violento. Ela foi exibida pela CBS entre 2011 e 2016, tem 5 temporadas. Aqui a gente vai falar do episódio If Then Else, que é da 4ª temporada, em que a máquina, né, que é o nome da inteligência artificial, ficam presos, os agentes da máquina, né, ficam presos na bolsa de valores quando vão tentar evitar uma crise financeira causada por uma segunda inteligência artificial. E no Brasil, a série toda está disponível no Globoplay. E um fato interessante, né, o nome do episódio já faz uma referência a um código de programação, né, condicional C, que começa, né, C, então faça. O método que utilizamos para análise é o estudo de caso, que a gente usou junto com o método de análise audiovisual desenvolvido por Newbold, e definimos características baseadas no próprio Newbold e em Bordel, as categorias estruturantes, que é o tempo, o espaço e agentes narrativos, além dos elementos simbólicos e técnicos. Aí nós fomos para 3 formas: a desconstrução da narrativa, a segmentação do enredo e a decupagem de cada segmento que a gente vai ver a seguir. Bom, aqui começam os resultados da primeira... Letícia, só um minuto. Oi. Eu estou começando a ficar preocupado com o tempo aqui, porque são muitas apresentações. Então, por favor, só mais 5 minutos, que daí cada um com 10 minutos. Acho que a gente precisa fechar nos 15. Tudo Tá? bem, eu Desculpa, vou avançar aqui. Imagina. Então, aqui a gente tem a desconstrução, né, que a gente dividiu em começo, meio e fim, porém, ela é um pouco inconclusiva, porque no final não há uma vitória concreta dos personagens, também não tem esse estágio de paz, né, e a situação alterada é que a máquina falhou e não conseguiu evacuar os membros, então ela termina com um gancho, assim, né, uma característica da serialização. Aqui a gente vê um pouco já desses 2 formatos. Na segunda etapa, que a gente fez a segmentação do episódio, temos 8 segmentos. Aqui é dividido por cor. O amarelo significa o presente. O azul são os flashbacks, que é praticamente uma cena dividida em 3 partes durante o episódio. E aqui a gente tem no vermelho as simulações, que as simulações são feitas dentro da máquina. Então, aqui a gente já vê também alguns aspectos diferentes, né, do flashback, de looping, sendo utilizadas essas diferentes características temporais. E por último, nos resultados, na nossa última etapa de análise, aqui também é difícil de enxergar, eu sei, mas eu só quis colocar o quadro completo para vocês terem uma ideia, que é a decupagem própria do episódio, né? Que aí a gente destaca os elementos simbólicos, que são a cor, quente ou fria, som, diegético, não diegético, música, diálogo, e os elementos técnicos, né? De planos, ângulos de câmera, efeitos especiais, principalmente, que é usado para representar a máquina. Aqui eu vou dar um zoom lá nos elementos simbólicos e nos elementos técnicos para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui, predominante de tons azuis verdes, os glitches aparecem de novo nas transições. E aqui é o exemplo essa última sequência da cena, né? Uma personagem, ela fala diretamente com a máquina, com a inteligência artificial, pedindo ajuda. Aqui a gente vai para a interface. É muito interessante ver como os efeitos especiais são utilizados para caracterizar a máquina.
E aqui ela dá várias opções, que é essa característica mesmo da máquina criar a narrativa, criar para onde a gente vai, o que a gente vai ver na próxima. Como eu disse, são 8 segmentos, mas eu só trouxe 2 quadros para a gente ver, porque o tempo é curto, não daria para mostrar tudo. Então, aqui tá o segundo, que é um dos flashbacks, que eu disse. Então, nos flashbacks tem a predominância do azul, tem muitos efeitos de câmera também nas transições, para falar com a máquina. E aqui flashes desse segundo segmento, né? A gente começa na interface da máquina, a gente vai para os efeitos dela, essa câmera de segurança, né, muito utilizada. E aqui é uma estética bem azul, uma colorização, uma fotografia bem forte. Aqui, esse último, no canto direito embaixo, já é outro segmento, terceiro, que começa com uma linha do tempo. Você consegue ver os feeds, então você consegue ver as várias opções que a máquina pode dar para continuar a narrativa. Bom, para finalizar, então, acho que os 3 pontos principais são como a máquina, né, como o enredo é construído por meio das ações da inteligência artificial dentro da característica da narrativa complexa, o estado de equilíbrio, né, que não altera e tem a fusão, né, da trama procedural com a serialização, que a gente consegue observar, e os recursos temporais utilizados, né, os flashbacks, os loopings, a simulação dentro da máquina, né, que é utilizado muito para ludibriar o receptor. Você não sabe se o que está acontecendo é real mesmo ou é só a máquina mostrando uma realidade alternativa para você. Para finalizar, né, a estrutura do episódio de Fidenelse, ele apresenta características derivadas de vários tipos de narrativa complexa, então é impossível classificá-la dentro de apenas um. E o episódio traz uma nova perspectiva, né, e aponta os recursos utilizados pelo criador, o Jonathan Nolan, e sua equipe. Quem escreveu o episódio que coloquei lá foi a Denise T. Para manter uma audiência contemporânea cativa e quebrando os paradigmas da serialização do episódio. Ok, obrigado, Letícia. Referências? Que agradeço. Ah, tá. Vou parar aqui a apresentação. Boa estreia, boa estreia. Quem é o próximo? Bom, o meu trabalho, né, chama PowerPixel, que estou desenvolvendo, né, um aplicativo, né, um app para produção audiovisual. Então, esse meu trabalho, né, ele faz parte do meu projeto de pesquisa do doutorado, né, que eu comecei no mestrado, onde no mestrado eu estudei um pouquinho a tecnologia que eu estou utilizando agora. No GIG de 2019, no último presencial, nós já apresentamos um trabalho, né, sobre o PWA, e agora é a segunda vez que eu estou participando, né, com a continuidade de um protótipo que eu vou apresentar para vocês agora. Então, minha orientanda, minha orientadora é a professora Letícia, tá? Então, qual é a relevância, né, e o tema, a contextualização do que está sendo trabalhado esse projeto, né? Então, eu estou utilizando, né, a tecnologia PWA, né, que a gente chama de Progressive Web Apps, que é uma tecnologia até que relativamente nova, né? Ela foi lançada em 2015 e ela simula, né, como se eu tivesse um aplicativo, só que nada mais do que eu desenvolvo é uma página de internet, como se fosse um site, tá? Então, assim, quais as vantagens dela? É que você não precisa instalar, você não ocupa espaço no celular, você não tem que utilizar uma loja de aplicativos, então a programação dela é bem mais fácil. E para o usuário, né, que vai estar utilizando, ele pode tanto utilizar numa máquina quanto num celular. Ele não vai ter diferença em qual ambiente, ou qual dispositivo ele estiver utilizando, tá? Então, por isso que foi escolhida essa tecnologia. Então, o aplicativo que eu estou desenvolvendo, ele não é novo, né? Existem já produções, né, de grandes empresas que, né, desenvolvem produtos, né, muitos bem gigantes, né? Só que dentro das pesquisas que eu fiz, a maioria deles, a hora eles disponibilizam uma certa parte para o usuário, né, livre, e o usuário não consegue utilizar ele no todo, né? Para ele poder utilizar, teria que ter custos, né, pagamento. Então, é difícil você achar um software com todas essas ferramentas que seja gratuito, tá? Então, a gente está fazendo um produto, né, um aplicativo, que ele vai ser gratuito e também para a produção universitária. Então, nós vamos estar trabalhando
junto com os alunos do curso de Rádio, TV e Internet da FAAC, tá? A finalidade dele, a gente buscou criar uma comunicação entre os integrantes da equipe, porque todos vão estar podendo acessar o mesmo projeto ao mesmo tempo, então vai facilitar a comunicação no desenvolvimento de uma produção, né, ou na pré-produção, que é a finalidade do aplicativo. Como o objetivo, né, ele é bem, o que eu já falei, ele vai trabalhar somente a parte de produção e pré-produção, e eu consigo utilizar ele em diversas plataformas, e como pergunta de pesquisa, né, que é o que nós estamos fazendo agora, né, como o aplicativo, o PowerPixel, que é o nome que nós demos para ele, pode auxiliar na aprendizagem colaborativa, né? Como que um aluno pode auxiliar o outro na hora da construção de um projeto audiovisual no ensino universitário, que é a finalidade. Então, para a parte de tecnologia, eu estou utilizando algumas bibliografias, né, voltada a parte de programação, Reinaldo Queiroz, Tal Walter, que ele é o pai do PWA, Kurose Ross, que trabalha bastante a parte de internet e redes, né? E para a parte do audiovisual, né, além das orientações, né, da Letícia e de outras pessoas que trabalham bastante com essa área, né? Estou buscando os autores aí da Marques, o Hugo Moss e o Gustavo Steinberg. E quais os métodos que foram utilizados, né? Então, foi realizada uma pesquisa exploratória, onde foi construído todo um referencial teórico, onde foi visto quais os aplicativos que já estão sendo utilizados, como que é uma produção audiovisual, e a partir disso, né, foi onde nós levantamos o problema de pesquisa, que é onde verificou o que esses aplicativos não ofereciam, que é essa facilidade de comunicação, da pessoa conseguir trabalhar em diversas plataformas, porque às vezes um aplicativo, se você utiliza no Android, você não utiliza no iOS, às vezes o mesmo aplicativo você também não consegue utilizar ele numa plataforma desktop, que é no computador. Então, dentro de todos esses estudos, né, foi onde nós resolvemos utilizar a tecnologia PWA, que ela abarca todos esses problemas que existem dentro dos outros softwares. Depois, se tiver alguma linguagem que eu estou falando assim meio técnica, que ficar em dúvida, aí depois vocês perguntam, né, alguma coisa relacionada a esse sentido. E, para validação da ideia, né, já está sendo feito, eu estou utilizando o POC, que é uma prova de conceito, que é uma metodologia que você utiliza para você fazer a verificação de um software. Então, assim, para você já não jogar direto um software no mercado, você coloca junto com pessoas, com especialistas, pessoas que queiram testar o seu software, e a partir dali você ir vendo o que funciona, o que não funciona, o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, eu já comecei a fazer esse trabalho com os alunos do Rádio TV, né, do grupo alunos da Letícia, né, a aula de criação 3, tá? Então, já começamos, então já está sendo feito alguns feedbacks em relação ao aplicativo, tá? Então, o que já está feito, né, do aplicativo, né, o que eu já desenvolvi. Então, dentro de, como é um pré-produção, uma produção, o que já foi desenvolvido? Já foi desenvolvido o roteiro, né, o argumento, que são todos os dados na hora de você fazer um roteiro audiovisual, a sinopse, a ficha de atores, né, de personagens, onde já tem a paleta de cores, a parte de figurinos, acessórios, e o cadastro de atores e o storyline, tá? Então, todos esses daqui já tá feito dentro do aplicativo e já está sendo testado junto com os alunos, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho do aplicativo para vocês verem como que ele funciona. Tá? Então, essa aqui é a tela inicial do meu aplicativo, tá? Então, tem uma tela de login, mas aqui eu já entrei direto para poder ir mais rápido por causa do tempo. Então, tem uma tela de login, onde a pessoa se cadastra, né, para poder fazer parte entrar dentro da aplicação. Quando ele entra dentro da aplicação, ele já pode criar um projeto,
tá? No caso aqui, eu criei um projeto para teste, até para vocês verem como que ele funciona. Então, dentro de um projeto, né, quando eu crio, eu vou ter que colocar o nome do meu projeto, eu vou colocar quem são as pessoas que fazem parte do desenvolvimento da minha produção audiovisual. No caso aqui, eu coloquei 2 pessoas, né? No caso, eu vou ser diretora Licença, Patrícia. Tá Oi. no slide ainda, você está projetando outra tela? Eu tô, não tá pegando? Não, tá na tela do PowerPoint. Então, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui, então. Será que... Deixa eu pegar aqui de novo. Desculpa, então. Dá para ver agora? Sim? Sim, agora tá aparecendo. Então tá. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui é a tela inicial, onde eu cadastro um determinado projeto, que no caso do projeto seria a produção audiovisual, definição de um roteiro, né? Todos os itens, partes de um roteiro, tá? Então, aqui eu cadastro o nome do meu projeto, quem são as pessoas que vão participar do meu projeto. Quando eu cadastro essa pessoa que vai participar do projeto, ela vai receber um e-mail informando que ela está fazendo parte do projeto. Então, aqui eu posso cadastrar todas as pessoas, por exemplo, aqui, a gente estava utilizando, antes, vou cadastrar a Letícia, todas as funções que a Letícia pode exercer. Então, no cadastro dela, ela diz que ela só pode ser diretora-geral. Então, ela vai ser cadastrada como diretora-geral. Mas, por exemplo, se eu cadastrar a Gabriela colocou que ela é roteirista, então eu vou cadastrar todas as pessoas que vão estar vinculadas ao meu projeto. Dentro do meu projeto, eu posso desenvolver o meu enredo, no caso aqui é só clicar maisinho, né, que no caso aqui eu vou colocar qual seria a descrição do meu enredo. Nós definimos uma quantidade de caracteres para cada enredo, né? Posso criar a sinopse do meu projeto, né? Também uma quantidade de caracteres, o meu argumento, qual seria o argumento também com uma quantidade maior de caracteres, né? Aqui o storyboard não está pronto ainda, nem a escaleta, o roteiro, tá? Dentro do roteiro, eu fiz um escritinho aqui só para poder mostrar para vocês. Dentro do meu roteiro, né, eu posso indicar quais são as pessoas, quem é o autor do meu roteiro, tá? Então, eu coloco aqui, escolho quem são as pessoas que estão cadastradas como roteirista, coloco o autor, coloco quais são os direitos autorais desse roteiro, né, uma descrição. Todos esses primeiros dados aqui é para poder, a hora que sair a capa certinho, na hora que eu mandar imprimir o roteiro, tá? Aqui eu posso fazer a descrição de uma cena, então, quando eu crio uma cena, eu vou definir qual é a cena, a descrição da cena, se é opcional ou não, tá? Aí aparece aqui embaixo para mim. Eu posso indicar qual vai ser o tipo do meu... Se vai ter o fade in ou fade out dentro de cada cena, eu informo, tá? Aqui, nesse olhinho, eu consigo visualizar como ficaria a impressão do meu roteiro. Então, no caso, o nome que eu coloquei para ele, quem que é o roteirista, né, o copyright, as informações sobre o roteirista, e aqui já aparece no documento no formato Master Cines, né, que é o formato que a gente está utilizando. Então, aparece o número da página, aparece o título do roteiro, né, aparece todas as especificações, quem está conversando, quem está falando, todo no formato. E também tem a impressão, né, como se você quiser imprimir ou você gerar ele em PDF, tá? Então, tem a opção de você fazer isso daí com um roteiro, tá? O que está pronto também da aplicação é a ficha de personagem, que aqui eu posso cadastrar quem são o meu personagem, tá? Dentro do personagem, nós definimos quais são as características físicas. Conforme você clica aqui, vai aparecer as opções que você tem para definir, cor de olho, cor da pele, alguns itens que nós definimos juntos, né, na hora que nós fizemos a montagem dos dados que iriam, o que vai colocar sobre o personagem, o que o personagem quer, né? Algumas perguntas sobre o personagem, as características emocionais dele, e
demais características que achar que seriam importantes, tá? Além do personagem, também já está pronto a parte de figurino e acessórios, tá? Mais 3 minutos só, Patrícia, por favor. Tá, já estou terminando. Aí, aqui dentro do personagem, eu posso definir o meu personagem, no caso aqui, eu posso definir uma paleta de cores para o meu personagem, né, conforme o que eu quiser, conforme for as cores dele. Conforme eu salvo, eu também posso inserir quais são as roupas, né, o figurino que aquele personagem utiliza, os acessórios e os cabelos. E aí nós definimos alguns critérios aqui no aplicativo, até para não colocar tanta coisa, que roupas até disponível até 3 tipos de roupas, acessórios até 3 tipos de acessórios, quais os tipos de cabelo que esse personagem utiliza, a parte de maquiagem, como que ele funciona, tá? Então, isso são algumas partes que estão prontas do projeto, certo? Então, acho que é isso. Certo? Tá? Rapidinho, porque o Antônio também tem que apresentar. Aí depois teria mais um PowerPoint, né, falando as referências, né, quem são, tá? É só para não demorar, aí o Antônio já pode começar a apresentar. Beleza, eu vou tentar ser breve, tá? Até porque o tempo nosso está curto. Antes de mais nada, boa tarde, gente. O que eu vou apresentar aqui para a gente é um estudo de caso, que faz parte da minha pesquisa, né? No caso, esse estudo de caso vai ser em cima do jogo chamado Spelunk, um jogo digital. Para quem não conhece ele foi criado pelo Derek Yu em 2008. E a grande premissa dele é que sempre que você joga, a experiência nunca vai ser a mesma, porque os níveis, as fases que você vai jogar, elas vão mudar a cada sessão de jogo. Shaker, Togelius e Nelson, eles são pesquisadores que se debruçaram em cima desse jogo, né? E ele, assim, principalmente para o Shaker, ele tem uns 3 ou 4 artigos em cima desse jogo, e ele ficou maravilhado com o algoritmo que o Derek Yu criou em cima dessa geração de conteúdo. Antes de mais nada, a geração de conteúdo procedural, ela nada mais é que a criação algorítmica de um conteúdo, seja ele para jogo, seja para criar cenário, efeitos, tanto faz. O que importa é que ele vai gerar um artefato, né, no final, e esses artefatos eles vão compor uma entidade. E óbvio, a grande vantagem disso é a variabilidade e a infinidade de conteúdos diferentes que você vai poder gerar. E, no caso, esse é um exemplo de geração de nível, né? Essa caverna que está aparecendo aí na tela para vocês nunca vai ser a mesma, de acordo com, assim, você abre o jogo uma vez, da próxima vez que você abrir o jogo, a caverna vai ser diferente, né? Aí, foi até um collab deles, com alguns outros autores, e eles analisaram, eles destrincharam o jogo e eles pararam ali, né, e acabaram dizendo que a exploração da aplicabilidade do PCG, que seria a geração de conteúdo procedural, combinada com inteligência artificial, poderia elevar a qualidade do jogo, né? E a comunidade de modificadores de jogo, alguns até tentaram levar isso à frente. Até uma das bases da minha pesquisa é o Lessons on Spelunk, é um blog, e tem variadas modificações que vão aumentar essa variabilidade e fazer a experiência cada vez ficar mais variada, né? Aí, para esse estudo de caso, o que a gente acabou abarcando? A grande pergunta que a gente se fez ao jogar esse jogo e pegar ele como um dos estudos de caso foi: a cada vez que eu estaria jogando, se os níveis estão mudando, se a experiência de gameplay está sendo definida a cada vez que eu abro o jogo e vou jogar, a narrativa do jogo vai variar? Isso foi uma pergunta que a gente se fez, até porque, pelo foco da pesquisa ser a narrativa procedural, que a gente já vai entrar na definição um pouco mais à frente. Para a metodologia, para poder analisar essa estrutura e montar uma categoria de análise comparativa, a gente elaborou o seguinte quadro, né?
estudando as etapas da estrutura mítica da narrativa, que é a mais utilizada em jogos digitais, e a cada jogabilidade... Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi um... Foi ok. E aí, a cada sessão de jogo, a gente foi elencando ali cada evento que ia acontecendo de acordo com a etapa da estrutura mítica, né? A pergunta que eu já fiz. E aí a gente entra nos resultados. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia até passar os vídeos, mas deixa para uma próxima oportunidade. Mas, a princípio, você tem um encontro com o mentor, que é esse carinha aí que está na tela. Ele também explora a caverna, e as explorações dele vão ser, a cada vez que você abrir, vai ser diferente. E aí estão os passos da primeira sessão de jogo. Fica bem claro, quando a gente chegar na próxima tabela, que vai mudar bastante coisa, né? Aqui, no caso, seria a segunda sessão. A gente até pulou o tutorial, que no caso seria aquele outro personagem, e a gente acabou encontrando essa moça dentro da caverna na primeira vez que a gente jogou. Tá? Até aqui os eventos que vão aparecendo. Na última, não, um pouco antes da última sessão, a gente desceu a caverna até o final e acabou chegando na floresta. Aí o cenário já começou a mudar. Mesmo assim, acompanhando essa mudança de estrutura, né? A cada nível e a cada monstro que você ia encontrando, dependendo de cada sessão que a gente ia jogando. E aí a última tabela, que dá para a gente ver que cada uma é bem diferente da outra. Aí, o grande desafio da pesquisa em si está sendo chegar a um conceito do como assim classificar a narrativa procedural, né? E uma das propostas a qual a gente chegou, né, é que seriam histórias com estrutura gerada a partir de um mecanismo de GPG, né, que seria a geração de conteúdo procedural. Você vai ter inúmeras mecânicas. As principais vão ser a distribuição, a gramática e os solucionadores de restrição. Existem exemplos, mas ficar aqui trazendo exemplos a gente vai demorar muito. Se alguém tiver uma pergunta, depois eu respondo. E como eu já tinha adiantado um pouco, no caso, os fragmentos narrativos ou cada etapa variável da nossa estrutura seriam as entidades, todas elas juntas dariam uma narrativa que seria um artefato. Para o caso do nosso estudo de caso, os fragmentos narrativos seriam os níveis gerados, no caso, as estruturas variáveis das fases, né, que você vai ter que ir enfrentando, e cada narrativa completa seria pela sessão de jogo. A estrutura de cada nível ia ser gerada a partir de um mecanismo, só que o mecanismo do Spelunk é a distribuição, né? E a inteligência artificial que está ali atrás é até um pouco limitada, pelo menos no modo clássico que a gente jogou, tá? Bibliografia. E queria agradecer a presença de todos, e se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Eu li aqui a pergunta do Lucas, posso responder? Claro. Sim. A pergunta dele aqui, como aplicar a narrativa procedural em jogos analógicos. Conforme fui levantando a pesquisa bibliográfica, né, e até pelo repertório que eu já tinha na hora que eu fui definir o objeto da pesquisa, eu já tinha uma certa experiência com jogo de tabuleiro e RPG. O João tá aí, ele foi banca do meu mestrado, ele sabe que a gente ficava aí no laboratório com o Leonardo fazendo, né? À tarde, o João passava lá, olhava aqueles meninos cabeludo tudo doido. Mas no caso do jogo analógico, o método principal utilizado é a distribuição. Ela é limitada dentro de um espaço ali, só que a grande sacada da distribuição, né, seria o embaralhamento. E aí, para embaralhamento, você pode usar várias coisas para gerar essa randomicidade, né? Você pode rolar um dado, porque ele vai cair um número aleatório e você pode escolher alguma coisa. No caso, você combina isso com tabelas de geração. Se você já viu em algum livro de RPG, você vai ter as tabelas de geração de conteúdo e lá, dependendo do que cai no dado, você escolhe uma das coisas que vai estar descrita naquela tabela, tá? Ou você pode usar o mais velho de todos, que aí já sai até do RPG e vai bem nessa pegada de jogo analógico, que é o embaralhar de cartas. E aí, dependendo da carta que você tira ali, é uma possibilidade, tá?
Patrícia, esse Oi. teu projeto de aplicativo é muito interessante. Eu perdi talvez alguma parte. Você está fazendo com algum financiamento, algum apoio institucional? Como está sendo? Não, estou sendo feito eu mesmo. No momento não tem apoio nenhum, né? Eu já no mestrado eu comecei a estudar o PWA, né? Porque ela é uma tecnologia até da Google, assim, se olhar, tem pouca assim, bibliografia, livros que falam sobre ele. Então, muitas das coisas é pela Google mesmo, né? E aí eu comecei a estudar, ver como que funcionava, né? E aí eu comecei a aprender, né? Porque a minha área de meio mesmo de formação é a parte da tecnologia, né? E aí, buscando em fazer alguma coisa, aí nós vimos a necessidade de tentar fazer alguma coisa mesmo que servisse para os alunos na hora deles aprenderem dentro do processo de sala de aula, tudo, né? E aí acabou que não pedi investimento nenhum. Eu até tentei, acho que teve um que surgiu da Unesp, mas também acho que eles preferiram apoiar outras iniciativas. Uhum. Quando eu fiz uma dedicação minha, mais um curta em 2005, eu pesquisava essa questão, e a gente não tinha no Brasil nenhuma ferramenta, na verdade, de pré-produção. Aí eu usei uma ferramenta da Microsoft, Project, Tá, sei. que permitia você fazer mais ou menos esse roteiro que você meio que apresentou da maneira que o projeto se desenvolvia. E a gente conseguiu fazer essas interligações entre uma área e outra, criando interfaces e, inclusive, todo mundo da equipe recebia o e-mail quando o prazo final de entrega chegava no fim. O que é curioso, que como não havia um comando decisório, a gente acreditou no sistema, todo mundo recebia o e-mail e ninguém fazia nada. Aí eu falei, um dia eu preciso repensar essa ferramenta, porque era preciso achar a locação tal até tal dia. Ok, passava o dia, ninguém falava nada, porque o e-mail caía, não havia obrigação nenhuma. Foi uma experiência interessante nesse aspecto da comunicação interna de um grupo. Por um lado, a gente automatizou, que foi uma coisa que nunca tinha visto. A minha produtora de São Paulo, a Glass Cinema, ficou de boca aberta. Como assim? Vocês estão fazendo isso usando uma ferramenta digital? Isso não existe até hoje, talvez, nas produtoras profissionais. Mas, por outro lado, a gente percebeu que precisava ter um gerenciamento mesmo com essa ferramenta, né? O Project eu conheço um pouco, assim, ele é uma ferramenta mais de gestão, né, assim, de gerenciamento de projetos, né? Exato. Ele trabalha bem com essa questão. Uma das coisas que nós notamos, assim, na hora que foi estudar, por exemplo, que nem existe o Celtics, né? Existem várias outras ferramentas hoje de pré-produção, até ferramentas grandes. Mas, assim, a hora que você usa no aplicativo, ele oferece algumas determinadas funções. Aí, a partir daquele momento, ele já que não te satisfaz mais, a hora que você vai utilizar pelo desktop, ele não está interligado, entendeu? E aí, pelo desktop, ele já tem outros recursos, outras funcionalidades, e ele não integra os dois, entendeu? Então, a intenção nossa era que a pessoa, assim, onde ela fizer, ou é o mesmo aplicativo, né? Independente de qual plataforma ele utilize, ele vai conseguir dar continuidade. Entendeu? Sim. Então, nós estamos trabalhando assim. Tem previsão? Como está? Então, assim, eu preciso finalizar ele agora, né? Aí eu já comecei a fazer o trabalho com os alunos para ver algumas coisas, como que está funcionando, o que está precisando melhorar, algumas coisas assim, que é onde a gente já começou a colocar em prática, né? Assim, de verificar conceitos, né? Mas eu tenho que terminar praticamente até o final do ano, né? Porque aí depois eu tenho que começar a escrever para poder defender, né, a minha tese. Uhum. Bacana. Mais alguma questão, pessoal? Sim, eu vou fazer uma pergunta para o Oi, Antônio. Denner. Olá, João. Tudo bom? Boa tarde. Beleza. E aí? Olá, Antônio. Tudo bom? E aí, Denner? Tudo tranquilo? E aí? Tranquilo. Deixa eu perguntar uma coisa assim que eu fiquei com curiosidade. Eu não cheguei a jogar
ainda o Spelunk. Na parte que vocês estão verificando a metodologia, testando assim, as estruturas, os fragmentos narrativos, né? E aí a narrativa é a seção de jogo. Vocês chegaram a encontrar alguma incongruência da geração de conteúdo, da história, não fazia às vezes tanto sentido? Ou às vezes isso também poderia ter algo que dava para interpretar da sessão de jogo? É essa a pergunta mesmo. Assim, foi um grande desafio até, isso que você está levantando agora, porque assim, não sei se acho que você já deve saber, porque a primeira versão, o Spelunk Classic mesmo, ele não aborda tanto algumas coisas como o Remaster HD, que é o que a gente está utilizando agora. No clássico você tem apenas um personagem principal, né? E você consegue resgatar apenas a donzela, não tem variação. Então, você ficaria resgatando ela em um loop infinito ali. No caso do remaster, como ele é bem mais inclusivo, você pode trocar o seu personagem, você tem N tipos de personagens, você pode dar unlock em personagens novos, né? E vai ter uma variabilidade em quem você resgata. Você consegue resgatar até um pug. Então, se você for ver isso do caráter narrativo, com esses avanços, você vai tendo essa incongruência narrativa sendo cortada. E por pequenas alterações. É uma coisa que até o Shaker menciona no artigo dele, que é o seguinte: o pessoal que acaba vendo a mecânica do Spelunk e como os níveis são gerados, e aquele motorzinho de gerar os níveis, eles acham que é uma coisa super, nossa, o próprio Derek Yu falou, acha que é uma coisa completamente absurda, que tem uma inteligência artificial ali por trás, que ela é toda querendo atormentar a vida do jogador, porque sempre vai gerando um nível um pouco mais difícil, mas o próprio Derek Yu veio à frente e falou, ó, não tem nada disso. É um algoritmo, ele vai lá e gera, independente do que você está sentindo, independente do que você acha que vai acontecer, e pelas regras, né, pelos restritores que você tem em cima daquela distribuição, acaba acontecendo aquilo, que vai criando uma experiência complexa. Eu não posso nem falar que é uma narrativa, porque é uma experiência, vai depender do ponto de vista de quem está jogando. Já entra na narrativa interativa, né? Depende da sua interação com aquela narrativa para ter esse discernimento. E no caso dessa parte da incongruência, até agora, nas nossas análises de caso e nas sessões que a gente registrou, por enquanto não, entendeu? Ele fica muito aberto, assim, até algumas coisas são até genéricas para você assumir algumas coisas ali na hora de montar a tabela, tá? Entendi. Legal, obrigado. Mais 3 minutos, vamos aproveitar. Letícia, por que você escolheu o Person Interest para narrativas complexas? Alguma escolha particular? No momento que eu estava assistindo a série mesmo, que isso bastante, esse episódio me chamou muita atenção, porque ele realmente é bem diferente a construção, até por isso mesmo virou o objeto de estudo, assim, porque o jeito que eles caracterizam a máquina, que é uma inteligência artificial, que nunca aparece, mas a gente entende que ela está lá por meio desses elementos, então isso me chamou muita atenção, daí eu quis entender o que estava acontecendo lá mesmo, foi por isso que eu escolhi como objeto de estudo. Tá. Porque é o primeiro caso que eu vejo de estudo relacionado a essa série. É interessante isso. E você fez um bom recorte, pegou um episódio para estudo. Você conhece outros estudos feitos já sobre a série? Então, essa série, ela, apesar de ela ser da TV aberta, né, nos Estados Unidos, e assim, ela deu uma audiência considerável na época, ela não era tanto conhecida, realmente, ela não fez tanto sucesso. E o próprio criador, né, o Jonathan Nolan, então ele tem um prestígio, assim, né, mas na época não fez tanto. E os estudos, os recortes são mais da parte do gênero mesmo, de crime, né, de como que isso... essa narrativa dentro do contexto do pós-11 de setembro, né? Até por conta de falar da máquina, né? Prevendo os crimes e tentando parar os ataques terroristas. Em relação à narrativa mesmo, não se vê tantos estudos sobre a série. E só recentemente ela esteve disponível, né, no Globoplay aqui no Brasil.
Mas é um caso interessante, porque ela traz uma perspectiva, assim, é o Jonathan Nolan, né? A equipe dele também é muito boa. Então, ela traz vários elementos diferentes, assim, que a gente não está acostumado a ver, principalmente na TV, em séries da TV aberta, né? Eu acho que isso é muito interessante também. Você tem alguma sequência do episódio para a gente ver? Aí Posso projetar, tenho. Então, essa é aquela última sequência que eu falei, quando sai, ela faz um flashback. To those security feeds yet, Root? They just came online. Aí tem o elemento da máquina também. Lockdown, sublevel 6. Something the matter, Miss Groves? It's a trap. Elevator's locked. Terrific, now what? Follow me. After 9/11, the exchange was redesigned to go Uma online. partezinha aqui, ó, direto para quando ela fala com a máquina. This won't die hungry. Samaritan wants a fight. I say we go down swinging. Remember the Alamo. More than a valiant last stand. We need a strategy. A little help, please. It's a hell of a time for your machine to go on the fritz, Harold. Give it a second. It's got a lot on its mind. Até desaceleram o tempo também para representar a máquina pensando mesmo que ela tá fazendo. Aí só quando volta no mecanismo que ela tá revivendo. Em 2013 até a estética é bem diferente, assim, mesmo na câmera. Acabou? Isso. Acho que esse trechinho ficou legal para ver. Não, fora. Obrigado, Letícia. É que dessa primeira vez, tipo, você não percebe que é uma simulação. Tipo, ela tá escolhendo as opções, tudo bem, vai acontecer a história. Aí depois, ela vai voltando e você fica, meu Deus, qual que... E agora, o que vai acontecer? O Tenet, do o Nolan, é um filme que acabou de passar há pouco tempo, que trabalha com sua estrutura espaço-temporal. A crítica brasileira viu que não precisava ver com o ideológico e não perceberam o que é fazer um filme ao contrário. Como é que fazer uma luta no reverso? Como é fazer ações no reverso? É a coisa mais complexa, talvez, dos 100 anos da história do cinema, e passou despercebido, que todo mundo ficou discutindo se era de extrema-direita ou coisa assim. Dá uma olhada, talvez tem uma questão aí desse Nossa, sim, eu amei esse filme também. Talvez vira ano que vem, vem até nesse aí, mano. Perfeito.